Você já se perguntou por quê, mesmo querendo viver um amor saudável, você acaba se envolvendo repetidamente com pessoas que te fazem sofrer? Por que certas situações nos relacionamentos despertam emoções tão profundas, tão intensas, que parecem vir de um lugar muito mais antigo do que o próprio presente? Segundo Freud, essa resposta está enterrada nas camadas mais profundas da nossa mente, em memórias que foram formadas quando éramos apenas crianças, e que, mesmo esquecidas, continuam ditando o rumo da nossa vida amorosa. Freud acreditava que o inconsciente era o palco onde dramas antigos se repetem, disfarçados de histórias novas. E é nesse palco, muitas vezes silencioso e invisível, que os traumas de infância atuam como diretores ocultos, nos empurrando para relações que refletem as feridas emocionais que nunca conseguimos curar. A forma como fomos amados, ou deixamos de ser, molda nossas escolhas, nossos medos e até o tipo de dor que, inconscientemente, aceitamos repetir. Imagine uma criança que cresceu em um ambiente onde o amor era condicional, onde o afeto era oferecido apenas como recompensa por bom comportamento. Ou pior, onde o amor era uma promessa quebrada. Essa criança aprende que amar é se adaptar, se calar, merecer. Ela cresce carregando uma programação emocional que diz: para ser amado, eu preciso me anular. E mesmo sem perceber, já adulta, ela busca parceiros que reproduzam esse padrão. Não por escolha consciente, mas porque sua mente aprendeu que esse é o amor que ela conhece. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Um fenômeno psíquico no qual o sujeito, de forma inconsciente, revive traumas passados na tentativa de encontrar um desfecho diferente. É como se estivéssemos presos em um ciclo emocional, tentando curar o que foi ferido lá atrás, através das pessoas que encontramos hoje. Mas esse processo raramente traz cura. Na verdade, geralmente apenas reabre antigas feridas. E é aí que os relacionamentos se tornam espelhos do passado. Aquilo que você acredita ser amor pode, na verdade, ser o reflexo do medo de abandono que você sentiu ainda criança. Aquela dificuldade de confiar no outro talvez não seja sobre o outro, mas sobre a traição emocional que você viveu quando alguém que deveria te proteger não estava lá. Freud nos alerta que todo sintoma é uma mensagem cifrada do inconsciente. E nos relacionamentos, os sintomas emocionais aparecem como ciúmes exagerados, necessidade de controle, medo de intimidade, apego excessivo ou até a escolha inconsciente por pessoas emocionalmente indisponíveis. O mais impressionante é que, segundo Freud, o inconsciente não diferencia passado e presente. Ou seja, quando você reage de forma explosiva, insegura ou desesperada em uma situação comum do seu relacionamento, talvez quem esteja reagindo não seja você adulto, mas a sua criança interior. Aquela mesma criança que chorou sozinha no quarto, que implorou por atenção, que aprendeu a engolir o choro e fingir que estava tudo bem. Essa criança ainda vive dentro de você. E enquanto ela não for ouvida, ela vai continuar buscando, nos relacionamentos, a chance de ser amada do jeito que nunca foi. Agora imagine quantas pessoas estão presas em ciclos de dor, repetindo as mesmas histórias com diferentes nomes e rostos. Elas acreditam que têm má sorte no amor, que só atraem gente problemática ou que relacionamento não é para elas. Mas o que Freud diria é: você não está escolhendo errado por acaso. Está apenas repetindo um roteiro que foi escrito antes mesmo de você aprender a falar. Um roteiro onde os personagens mudam, mas os enredos permanecem. Onde o final trágico é quase sempre o mesmo. A dor de reviver o abandono, o desprezo, a rejeição. Mas por que fazemos isso? Por que o inconsciente insiste em nos fazer repetir o que nos machucou? Porque ele está tentando resolver, consertar, curar. O problema é que, sem consciência, só conseguimos repetir. E repetir sem perceber é se condenar a viver em círculos. Freud dizia que o objetivo da psicanálise era tornar o inconsciente consciente. E é exatamente por isso que entender o impacto dos seus traumas infantis é o primeiro passo para transformar sua vida amorosa. Porque quando você entende o que está por trás do seu sofrimento, você ganha poder sobre ele. Essa consciência é como uma chave.
Uma chave que abre a porta do seu passado e permite que você veja, com clareza, o que estava escondido ali. Uma chave que te liberta da necessidade de buscar no outro a validação que faltou, que te permite dizer não a padrões que antes pareciam irresistíveis, que te empodera a escolher com maturidade e não com carência. E tudo isso começa com uma pergunta aparentemente simples, mas que carrega um peso transformador. O que da minha infância eu estou tentando resolver nos meus relacionamentos? A resposta a essa pergunta, o que da minha infância eu estou tentando resolver nos meus relacionamentos? Pode ser desconfortável, mas também libertadora. É nesse ponto que Freud nos convida a olhar para dentro com mais coragem do que nunca. Ele nos mostra que o amor que buscamos fora é, na verdade, uma tentativa inconsciente de curar o amor que nos faltou dentro. E, por mais contraditório que pareça, muitas vezes a dor se torna um terreno familiar. Escolhemos relações que doem porque é na dor que nos sentimos em casa. Não porque gostamos de sofrer, mas porque é isso que conhecemos. Você já notou como algumas pessoas fogem desesperadamente de parceiros amorosos, disponíveis e cuidadosos? Elas dizem que não sentiram química ou que algo estava estranho. O que Freud diria é: o amor saudável parece estranho quando o que você aprendeu a chamar de amor foi, na verdade, ausência, cobrança ou rejeição. O inconsciente não quer o que é melhor para você. Ele quer o que é familiar. E por isso, você continua se atraindo por dinâmicas emocionais que se parecem com o seu passado, mesmo que isso signifique se machucar de novo. A criança ferida que vive dentro de você tem uma tendência a assumir o controle da sua vida emocional. Ela é quem grita quando você sente ciúmes irracional. Ela é quem se desespera quando alguém demora a responder uma mensagem. Ela é quem se anula para ser aceita, que aceita migalhas de afeto com medo de ficar sozinha. Essa criança se manifesta porque ninguém nunca a escutou. E agora, ela usa os relacionamentos como uma forma de pedir ajuda. É por isso que, segundo Freud, o verdadeiro trabalho de cura não está em mudar de parceiro, mas em mudar o seu olhar para dentro. Trocar de pessoa sem mudar seu inconsciente é como trocar o cenário de uma peça, mas manter o mesmo roteiro. Você pode até sentir um alívio temporário, mas cedo ou tarde, os mesmos conflitos, inseguranças e frustrações vão reaparecer, só com um novo nome. Freud acreditava que o amor tem uma função psíquica muito mais profunda do que simplesmente nos dar prazer ou companhia. O amor é um espelho do nosso inconsciente. Ele traz à tona o que foi reprimido, revela nossas dores mais antigas, testa nossa autoestima, expõe nossas vulnerabilidades. É por isso que amar é tão assustador. Porque amar de verdade é como abrir a porta de um porão escuro e encarar tudo o que deixamos trancado lá dentro. E muitas vezes, nesse porão, estão figuras do passado que continuam assombrando o presente. Um pai ausente, uma mãe crítica, um ambiente emocional instável. Essas figuras continuam vivas dentro de nós. E o mais impressionante, muitas vezes projetamos essas figuras nas pessoas que amamos. É como se, inconscientemente, estivéssemos tentando dar à nossa criança interior uma nova chance de ser amada por aqueles que um dia falharam com ela. Mas isso é uma armadilha, porque ninguém, por mais que te ame, poderá curar feridas que você ainda não teve coragem de olhar. O relacionamento, então, se transforma num campo de batalhas emocional. E em vez de ser um espaço de crescimento e conexão, vira um palco onde traumas antigos são revividos. E tudo começa a se repetir. O medo do abandono, o desejo de controle, a autossabotagem. É nesse ciclo que o amor se perde. Porque a sua criança ferida não está buscando um parceiro, ela está buscando um salvador. E nenhuma relação sobrevive a essa expectativa. Freud nos alertava. Enquanto não tornarmos conscientes nossos padrões inconscientes, eles continuarão comandando nossas vidas e nós vamos chamá-los de destino. Isso significa que, enquanto não identificarmos os traumas que nos guiam, vamos continuar achando que temos azar no amor, que ninguém presta, ou que somos difíceis demais de amar. Mas a verdade é outra. A verdade é que você está tentando encontrar no presente aquilo que faltou no passado. E, enquanto isso não for reconhecido,
A sua história vai continuar se repetindo. O processo de cura começa com a escuta. Escutar a si mesmo. Escutar a criança ferida que ainda vive dentro de você. Dar a ela o que ninguém deu: acolhimento, amor incondicional, proteção. E só então será possível entrar em um relacionamento sem carregar o peso de um passado não resolvido. Quando você aprende a se amar de forma consciente, você para de buscar no outro a validação que só você pode se dar. Relacionar-se, então, deixa de ser uma tentativa de preencher um vazio e passa a ser uma escolha. Uma escolha feita por alguém que conhece suas feridas e não espera que o outro as cure, mas sim que as respeite. E isso muda tudo. Porque quando você para de procurar uma mãe ou um pai no seu parceiro, você começa a enxergá-lo como ele é, e não como alguém que veio para te salvar. E só assim o amor pode ser construído com maturidade, respeito e verdade. O que Freud nos oferece é um espelho. Um espelho que, embora possa doer no início, é o único caminho para a transformação. Porque não existe cura sem verdade. E não existe amor verdadeiro sem consciência. Mas talvez o mais surpreendente em toda essa jornada seja perceber que os traumas que arruinam nossos relacionamentos nem sempre vêm de grandes tragédias. Às vezes, são silenciosos. Estão escondidos em olhares que faltaram, em palavras que nunca foram ditas, em abraços que não aconteceram. Uma ausência, um silêncio, uma frieza constante. Tudo isso também fere. E essas feridas, por serem tão sutis, passam despercebidas, mas se manifestam com força nos relacionamentos adultos. Freud compreendia como ninguém o poder do que é reprimido. Ele dizia que tudo aquilo que não conseguimos elaborar emocionalmente encontra uma outra forma de aparecer, seja em sonhos, sintomas, medos ou nos vínculos afetivos. Por isso, quando você não entende por que sente tanto ciúme, por que se apega a pessoas que claramente não te fazem bem, ou por que sente pavor de ser rejeitado, o que está em jogo é algo muito mais antigo do que você imagina. A criança que não se sentiu suficiente, hoje se torna o adulto que busca incansavelmente ser aceito. O filho que não foi ouvido, hoje se torna o parceiro que grita por atenção. A menina que teve que amadurecer cedo demais, hoje se vê cuidando de parceiros emocionalmente imaturos, como se ainda tivesse a missão de consertar tudo ao redor. E o mais doloroso, muitos confundem esse esforço com amor. Mas Freud nos diz que amor de verdade não exige sofrimento. O que exige sofrimento é a repetição da ferida. E é aqui que a consciência começa a libertar. Porque quando você entende que não é o outro que te machuca, mas sim a sua ferida aberta que sangra com cada movimento, você para de culpar o mundo e começa a cuidar de si. E esse é um dos maiores atos de amor que alguém pode viver. Parar de usar o amor como anestesia e começar a usá-lo como ferramenta de crescimento. Mas essa mudança exige coragem. Coragem para olhar para trás sem raiva, sem negação, sem fugir. Coragem para dizer: sim, eu fui ferido. Sim, me faltou amor. Sim, eu estou carregando dores que não me pertencem. E mais ainda, coragem para dizer: mas agora eu escolho me libertar. Freud dizia que tornar-se consciente dos nossos conflitos internos é o primeiro passo para transformar nossa realidade. E, nos relacionamentos, isso significa parar de repetir padrões automáticos e começar a construir vínculos verdadeiros, onde você possa ser quem é, e não quem precisa ser para ser amado. Isso é revolucionário, porque quando você para de buscar amor para se completar, você começa a viver o amor como uma troca, não como uma dependência. E aqui o amor muda de cor. Ele se torna mais leve. Ele se torna um espaço de crescimento mútuo, onde cada um é responsável por sua história e não pelo resgate emocional do outro. Nesse lugar você pode amar com presença, com entrega, com verdade, sem carregar pesos que não são seus. E isso só é possível quando você decide, com consciência, quebrar o ciclo. Mas talvez a maior beleza de tudo isso esteja no fato de que não importa o quão difícil tenha sido a sua infância, ou quantos traumas você carregue. O inconsciente pode até tentar repetir o passado, mas a consciência pode escolher um novo futuro. Você não precisa mais amar como aprendeu.
Você pode amar como decidiu. E essa decisão é sua. Se você reconhece que está em relacionamentos que parecem te destruir mais do que construir, que vive em ciclos de dor, ou que sente que está sempre em busca de algo que nunca encontra, talvez seja a hora de parar de olhar para fora e começar a ouvir aquilo que sua história está tentando te dizer. Porque o que você chama de má sorte no amor pode ser, na verdade, um pedido de socorro da sua criança interior. Freud não oferece respostas fáceis, mas ele oferece caminhos. E o primeiro deles é o da escuta. Escute seus padrões, escute sua dor, escute seus comportamentos repetitivos. Não com julgamento, mas com curiosidade. E a partir disso, comece a escrever uma nova história. Uma história onde o amor não seja sinônimo de sacrifício, mas de liberdade. Onde você não precise mais se perder para ser aceito. Onde o seu relacionamento não seja a repetição do que faltou, mas a expressão do que você se tornou. Porque no fim, o amor que mais transforma é aquele que nasce da consciência. E quando você aprende a se olhar com verdade, o amor do outro deixa de ser uma necessidade e se torna um presente. E talvez, só então, você esteja realmente pronto para amar e ser amado de verdade.